observar. Certa ocasião, lendo um texto do grande general de exército, Paulo César de Castro, que foi comandante do 21 GAC, Coronel Castro, general de exército Castro. Eu tive a honra de servir com ele como aspirante oficial. Posso dizer que foi um tirocínio, meu primeiro aprendizado como oficial de artilharia. E nisso, em 2016, já na reserva, obviamente, ele escreveu um textual muito claro, muito objetivo. O soldado, a família e o idioma. O que quer dizer o soldado, a família e o idioma? O soldado, senhores, é tudo aqui que nós vivemos. O que é ser soldado? O que é ser a profissão militar? Onde você diz que a sua profissão é militar? Onde você diz que aquilo enaltece dentro do seu ser tudo aquilo que tu viveu? Como nós vamos explicar tudo isso aqui que nós estamos passando? Isso é muito importante, sim, porque o soldado está dentro de cada um de si. O fato de ser soldado, o fato de ser militar, releva a questão do profissional. Porque releva, está acima, porque isso é algo que nós trazemos dentro do nosso âmago. Pois sim, nosso objetivo sempre foi a pátria. E nesse texto aqui que me foi entregue, palavras muito preciosas, escritas pelo então soldado Granja, hoje da Briosa, Polícia Militar do Distrito Federal, primeiro tenente Granja, que muito orgulho, eu até brinquei com ele. O bom é quando o aluno supera o mestre. Se um dia eu ensinei, hoje, logicamente, ele faz muito mais. E daqui a pouco até ele chama de senhor, daqui a pouco é capitão e assim vai adiante. A verdade é essa, meus senhores. Esse é o ser soldado. Aquilo que nós trazemos dentro de nós. Aquilo que nos faz nos reunir. Pois supera a questão da profissão. Essa é a grande verdade. E aqui ele colocou bem claro a reverência a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, como pacificador, patrono do Exército, cidadão da Unidade Nacional. Unidade Nacional bem clara, pois o dever do Exército sempre foi unir. O Exército, ele não se simboliza pelos ismos, ou seja, nós não vivemos comunismos, socialismos, militarismos, anarquismos, todos esses ismos. O nacionalismo exacerbado só traz problema. O que nós trazemos dentro do Exército, que é isso que nós temos aqui, é o patriotismo. Esse sim é o ismo maior que nós devemos sempre levar dentro dos nossos corações. Vários episódios aconteceram na história do Brasil. Muito claramente, até vou respeitar a escrita do meu brioso tenente, quando ele bem claro fala da intentona comunista, que há poucos dias, nesses meados de um ano, aconteceu. A intentona comunista tentou fazer de forma forçosa aquilo que muitos não queriam. Mas muitos se rebelaram contra isso e assim evitaram. E quem foi esse? O Exército de Caxias. O Exército pacificador. O Exército que deve sempre estar acima de qualquer ismo, salvo o patriotismo. Lembremos que o Brasil hoje é o que é, por razões muito claras. Nós vivemos aí no período imperial. O Brasil hoje seria todo seccionado. Não existiria o Brasil. Você ia ter que pedir um passaporte para entrar no brioso Rio Grande do Sul, porque a farroupilha não teria sido debelada. Você deveria entrar, para entrar no estado do Nordeste, nós tivemos a sabinada, a balaiada. Mas um ser se dignou a juntar tudo isso e formar a unicidade nacional. O nosso nobre patrono, o nosso elevado patrono, o nosso generalíssimo patrono, Luiz Alves de Lima e Silva. Isso sim, nós devemos ter em mente. Isso, meus senhores, é o ser soldado, é o ser soldado. O segundo termo que o general Castro muito bem coloca é a família. E a família está muito bem traduzido aqui, com todos nós reunidos, enaltecendo todos os momentos que nós vivemos. Porque, logicamente, todo mundo que serviu leva algo dentro de si, os hábitos, as maneiras, tudo aquilo que ficou. E isso deve ser muito bem dignificado. Quando você olha um cidadão com uma postura correta, que fala muito de forma eficiente, gosta das coisas organizadas, ou pelo menos preserva aquilo que é mais importante, como a moralidade, como a família, que tanto tenta deturpar, esse sujeito você fala, poxa, esse sujeito tem cara de milico, pombas. Não é assim que se fala? É isso que nós somos. Isso que nós devemos salvaguardar sempre. É a família que
que tão bem claramente aqui foi exposta. E se isso aqui acontece, é o alicerce daqueles que nos comandaram. Nós temos aqui os nossos comandantes, bem aqui ilustres, no caso, o Coronel Ney, o Coronel Bueno. Logicamente, traduziram os comandantes mais próximos que nós temos aqui, que aqui estão presentes. O Coronel Ney, nós podemos dizer bem claramente, ninguém é avisado, só morre quem quer, né, Coronel? Quem inventa, inventou, né, Coronel? O senhor se lembra daquela ocasião lá que nós fizemos lá, o almoço literário, onde o senhor colocou os tenentes para debelarem vários livros da literatura? E não me entregaram de volta. Coronel. O senhor colocou para falar sobre... Hoje é o dia da cobrança. O senhor falou sobre os sertões de Euclides da Cunha, e outro tinha que contrapor de Tristão de Alencar Araripe, operações militares contra Canudos. Isso, Coronel. Urra! Serviu, Coronel? Lógico que serviu, Coronel. Isso é importante. Fígado com arroz e feijão. Isso trouxe para o nosso ser. Mas só tem uma senhora ali, que as outras para verem que os militares não são tão úteis assim. Jamais, Coronel. Jamais, jamais, Coronel, jamais. E, como ele falou, Brasil acima de tudo. Isso sim, Coronel. Isso é muito importante. O próprio Coronel Bueno, que eu me lembro quando cheguei da escola de oficiais, no caso CPOR, já tinha vindo o 21 de AC, e chegava aqui todo enaltecido, cheio de vontade de acertar tudo, até que um dia ele me chamou e falou: você tem que tratar o seu subordinado como um filho. Saber onde é que ele está, saber o que ele quer, saber o que ele precisa. E isso é muito importante, porque isso que forma a família militar que nós estamos vivendo aqui hoje. Porque se um comandante não tem um braço firme de saber manter os seus subordinados, logicamente tudo isso aqui vai se perder. E jamais vai se perder, porque isso já está enaltecido nos nossos corações. E assim deveremos sempre saber preservar a tudo isso. E isso é de suma importância em nossas vidas. Fatoriais esses que devemos levar para as nossas famílias. Logicamente, devemos agradecer ao comandante do 21 de AC e ao seu Estado-Maior por nos proporcionar esse ambiente aqui. Esse local aqui, que já foi local de tantos aquartelamentos, primeira do primeiro e até do Brasil colônia, podemos assim dizer. Então o valor defensivo que nós temos aqui está enaltecido em cada cantinho desse local que aqui nós estamos. E esse enaltecimento nós estamos vivendo aqui. Então dessa maneira, sempre devemos saber preservar, e levar para nossas vidas isso como sempre. E logicamente, finalizando, que o Coronel Castro sempre bem falou, o idioma, as características que o militar traz consigo, que leva para a sua vida comum, mesmo depois quando ele está na reserva remunerada ou não remunerada. Uma coisa que eu sempre falava quando conduzia o pessoal da terceira baixa, quando logicamente terminava o seu tempo do serviço militar, sabedor de que serviço militar, tempos depois, queria se revelar. Quantos aí que estão aqui nos serviram como soldados, que na época deviam dizer: carambola, você viu o exército, eu não sou voluntário. Mas depois serviu, passou tudo que passou e hoje enaltece tudo aquilo que ele viveu. E aqui está essa grande verdade. Então esse idioma, essa tradução, aquilo que nós trazemos para a nossa vida é que nós levamos no dia após dia. Não adianta, meus senhores, isso está dentro do nosso ser e não há como retirar isso. Então só posso, logicamente, agradecer ao Supremo Pai por tudo isso que nós estamos passando aqui. E devemos sempre viver esses momentos. A cada momento, a cada instante que nós passamos, isso sempre deve ser postergado para nossas vidas e assim traduzido para as nossas famílias. Porque, logicamente, aquilo que aconteceu tão nobremente, até mesmo o nosso patrono, Malé, logicamente, Malé, francês de tradição, francês de nascimento, mas ele, logicamente, escolheu defender o Império do Brasil, que é o Brasil que nós temos aqui, o nosso Brasil, para assim ele confiar a atitude de suas armas, a atitude dos fogos largos, tensos e profundos, a nossa poderosa artilharia. E, logicamente, Malé sempre deixou isso bem claro, porque o que nós devemos sempre salvar é isso. E, logicamente, na Batalha do Tuiuti, por aqui não passarão, eles que venham, por aqui não passarão. E assim será bem claro, porque os fogos do canhão Larrit
estavam sempre prontos a atender. E logicamente, a nossa bomba não é uma bomba, é uma mecha em chamas. Chamas essas que jamais serão apagadas. Porque o nosso simbolismo, a nossa união, a nossa confraternização sempre mostrará isso. Porque nós sempre teremos o nosso Brasil! Acima de tudo! Acima de tudo! Sinceramente, meus senhores, a vontade que eu tenho de pegar o 152.4, botar aqui agora na praia e realizar, logicamente, uma escola da peça. Mas, logicamente, isso está um pouco difícil de fazê-lo. Não tem condições, eu concordo contigo. Bom, meus senhores, me desculpem o palavreado alongado. Peço desculpas ao meu nobre tenente por não ter lido o texto por completo. Logicamente, porque a emotividade supera isso. E é bem melhor falar o que vem do coração do que aquilo que está escrito. Porque você traduz a sua iminência no ato. Aquilo que você sente. Bom, meus senhores, então, em resumo, é isso que eu gostaria de falar. Então, logicamente, sempre elogiando também aos nossos administradores, vamos chamar assim, obviamente, a pessoa, a figura do nobre, o nobre sempre se dedicando, o nobre sempre se resgatando, o nobre sempre buscando, o nobre sempre esquentando sua cabeça. E, logicamente, tem que falar isso sim. O soldado nobre, soldado da linha de fogo, soldado valente. E, logicamente, ele que nos uniu aqui. E a verdade é isso, logicamente, os outros administradores fazem a sua contribuição também. Mas é justo sim eu falar sobre a pessoa do nobre. Então, meus senhores, vamos dar uma salva de palmas ao nosso nobre. Nobre é o nome dele, não é à toa que tem o nome de guerra como nobre. Logicamente aos demais, ao Granja, ao Leonardo. E me perdoe aqui, me falhou a memória, já estou ficando com quase 50 anos, estou ficando desgrenosado. Vamos, meus senhores. Seu afilhado, meu filho! Seu afilhado! Bruno. Lógico, Bruno. Logo de quem eu fui esquecer? Vou pagar um canguru mesmo sendo tenente em homenagem. Bom, meus senhores, então essa é a grande verdade. Então, a todos, logicamente, estamos todos de parabéns. Não, vou passar. Então, meus senhores, isso é muito importante. E, logicamente, atendendo à tradição do nosso Exército Brasileiro, em primeiro falo mais moderno, para depois falar ao mais antigo. E só para lembrar uma coisa, antes de falar do Coronel Bueno, lembrar uma música bem clara de Luiz Marenco, que ele fala de boca em boca, onde diz que a nossa raça, dizem de boca por aí, que a nossa raça esmoreceu, que não é mais o mesmo, que anda pisando em nosso pala. Isso quer dizer o quê? Que pisaram no nosso pala, pisaram na nossa pátria. Mas eu garanto aos senhores que todos nós que estamos aqui reunidos, parafraseando o que Luiz Marenco fala em nível de pátria, meus senhores. Se alguém invadir o Brasil, eu tenho certeza absoluta que, antes de botar o pé, vai ter que botar o pé no nosso sangue! Brasil! Acima de tudo! Acima de tudo! Coronel Ney. Eu, o Coronel Já Bueno, tá muito chamuscado. Ah. Fuderam meu batalhão. Mas Cerveja, coronel, cerveja! Esquece esse negócio de velame. estou lembrando aqui que ele não falou pra gente. Ele deu uma aula de história. Ele deu uma aula de história que a gurizada deveria estar bem pertinho para ouvir. Verdade. E a minha gurizada de 92, 93 ouvia. O Blasi lembra das nossas tertúlias. Das nossas tertúlias, porque eu só estou até hoje procurando meus livros.
eu falava para os meus tenentes, assim, e alguns chegavam assim, não, eu não vou almoçar agora não, eu tenho um serviço para fazer, porque eu entregava a cada um livro para depois nós debatermos na hora do almoço. Era a única hora que a gente tinha reunido. O Blasi não fugia da lida, né? Aí os outros fugiam, não almoçavam, chegavam ao cúmulo de não almoçar. Mas essas aulas de história que o Blasi deu me deixou cheio de orgulho. E é isso que muitos de vocês foram soldados dele, ou todos, não sei. E era isso, garotão. Agora não, agora já está um senhor, né? Ele é um senhor, eu sou um vetusto senhor, né? Deu uma aula que me arrebatou, E agora eu estou até meio envergonhado de falar isso na frente dos Castro, levanta a mão aí, o braço, da turma de 1960. O homem já era da Costa antes de eu entrar no exército. E antes de... Ninguém de vocês era nascido, né? Não existia nem Costa ainda. Não tinha, ele é amigo, e ele já estava aí. Foi amigo do Malé. Não existia nem Costa. Mas é uma felicidade muito grande. Já falei para muitos amigos aqui, em particular, estou falando para todos. Nós não podemos deixar essa chama apagar. Em qualquer lugar. Eu faço parte de muitos grupos de militares, e alguns que eu não vejo nunca lá no paraquedismo, lá na brigada paraquedista, não vejo. Não sei porque eu não foi convidado. Mentira, militar não tem que ser convidado. Ele tem que ir, tem que invadir a praia, como ele falou. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz, quase emocionado. Quase. Como eu sei que quase é nada, né? Quase é nada. Quase que eu fiquei rico. Quase que o Flamengo baixou. Quase que o Flamengo baixou. Tá vendo, né? Quase que o Nobre emagreceu. Quase. O Nobre e o Bruno, eles estão disputando. Olha lá, o Nobre está até levantando a camiseta. Já tem diferença de cor. Diferença de cor de camiseta. A do Nobre é preta e a dele é branca. Mas então, eu estou falando assim porque o meu sucessor, que a gente brinca, que aqui, vocês que estiveram conosco aqui, na luta de, para mim, 2 anos, 1 ano, 2 anos ou mais, muitos ficaram comigo um tempão. Eu tive o prazer de passar os problemas pro Bueno, né? Coisa boa a gente resolvia. Coisa ruim, não, o novo comandante vem aí. E segurou a marimba, que vocês são testemunhas. E isso daqui tá assim, desse jeito, graças a vocês. Graças a vocês. E eu tô relembrando aqui essa conversa aqui do Bunda Lelê. Quem que lembra? Olha lá, 1, 2, 3, Bunda Lelê. Não tem nada de pornográfico não, meninas. Era que tinha uma equipe de retirar marisco. Tu era do marisco? Tinha uma equipe de marisco
a gente chegava, sexta-feira o pessoal dava um duro desgraçado aqui para os paisanos e a família militar usufruir desse paraíso, né? Aí eu falei, nada melhor do que a gente chegar e era aqui mesmo, né? Era aqui mesmo, fazer arroz pra caramba, junto com o marisco, era isso. Urubum da Lelê, que era tradição, eu não fiz nada disso, era tradição. E eu lembro que a gente já tá, a maioria de cabeça branca, quem tem cabelo, né? Quem tem cabelo já tá de cabeça branca e nós deixamos para gerações que nos sucederam. E eu gostaria, eu não sei nem se estão ouvindo, que só temos nós, talvez, mas eles mantiveram o que nós fizemos. E a maior felicidade nossa é essa, que o Brasil, principalmente, vou falar setorialmente, a nossa unidade é nossa ainda. Mudou de nome só mudou de nome. A nossa unidade, o nosso exército, que é o mesmo desde que, como falou o Blasi, desde Caxias, né? Ou antes de Caxias, ele não chegou aos primórdios da fundação da criação do Exército Brasileiro. Quando é que foi, Blasi? Matei ele. Guarará. Aí, ó. Que ano? 1630 foi em torno de mil... Não, isso, mais ou menos. Nesse intervalo, 12h48. Mas desde lá o exército é o mesmo. E a gurizada está botando isso na cachola dos outros. Gurizada. Teus filhos, meus netos, né, estão aqui nesse Brasil todo. E eu que não queria falar, já estou extrapolando. Tô sim, deu uma risadinha ali. Já vou, o neném já até dormiu. Mas bota ele nessa água sagrada aí que ele acorda. Que a turma vinha sair do Bunda Lelê. Se tiver bêbado, vai pra água. Vai pro gelo. Ninguém pode sair daqui bêbado, né? Agora que ele acordou. Então, foi um prazer enorme estar com vocês e com essa fidalguia que vocês me